Gente, tudo bem? E aí, como é que tá o coração para esse fim de semana? Com as três maiores torcidas de Pernambuco envolvidas nas semifinais do Campeonato Pernambucano. Sábado, Sport Santa Cruz com recorde de público na Arena de Pernambuco. E no domingo, Retrô e Náutico também na Arena de Pernambuco, com um público bem menor, porque só pouco mais de 9 mil ingressos foram liberados para o torcedor alvirrubro. A torcida do Retrô ainda é pequena, né? Não dá para encher ainda, pelo menos por enquanto, a Arena de Pernambuco. Vamos falar sobre isso, vamos falar também sobre as primeiras ações apresentadas pela polícia em relação ao atentado ao ônibus do Fortaleza, lá do dia 22, na madrugada do dia 22 de fevereiro, depois da partida contra o Sport. Antes, aquele convite para você se inscrever no nosso canal Rembrandt TV, deixar o seu like, ativar o sininho, sempre que tiver vídeo novo. Você que ativa o sininho vai ser notificado. Compartilhe, comente, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso canal. Se você já está inscrito, é só você sugerir às suas amizades, aos amigos, às amigas, para você acompanhar, para que eles também possam acompanhar aqui as notícias, os comentários e os nossos podcasts, as melhores histórias no Rembrandtcast, também aqui no nosso canal. Vamos lá, falar deste fim de semana de expectativa no futebol de Pernambuco. Antes de mais nada, a minha expectativa é para que tenhamos uma rodada tranquila, na paz. No sábado, só a torcida do Sport, como foi na semana passada, só com a torcida do Santa Cruz no Arruda. Dessa vez na Arena, mando de campo do Sport, só o torcedor rubro-negro vai poder assistir ao jogo no estádio, na Arena de Pernambuco. 45.412 ingressos vendidos, recorde de público na Arena de Pernambuco. O maior público tinha sido no jogo do Brasil contra o Uruguai pelas eliminatórias da Copa, com 45.010 torcedores, ou bilhetes vendidos, ingressos. Agora, 45.412, dando um show aí o torcedor rubro-negro na compra do ingresso para esta partida importantíssima contra o Santa. Vale uma vaga na final do campeonato. 1-1 o jogo de ida, o jogo disputado lá no estádio do Arruda. Lucas Siqueira fez o gol do time do Santa Cruz no primeiro tempo e Felipinho, de falta, empatou a partida já no finzinho do jogo, né? O Sport teve Pedro Lima expulso, esse aí não pode participar do jogo deste sábado contra o Santa. A substituição, naturalmente, deve ser a entrada do Lucas Ramon ali na posição da lateral direita. No mais, não deve haver muitas alterações. No máximo, a entrada ali no ataque do Christian Barleta. Mas é Mariano Sosso, né, que ainda não conseguiu ou não quis repetir nenhuma formação, nenhuma escalação do Sport em todos os jogos disputados nesta temporada. Qual é a vantagem do Sport? É jogar em casa, é ter o mando de campo, é ter a torcida a seu favor. É o time que fez a melhor campanha da primeira fase, é o time que tem mais investimento no estado. Então são alguns fatores que nos levam a dar essa vantagem, em tese, ao Sport para passar neste jogo, para chegar à final do Campeonato Pernambucano. Mas os dois jogos que os times disputaram neste campeonato, os dois clássicos entre Sport e Santa Cruz, o primeiro disputado na Arena de Pernambuco, o Sport venceu, né, de virada 2-1, mas o Santa fez um bom jogo, deu muito trabalho ao Sport e teve uma falha da defesa do Santa Cruz que acabou resultando no gol da vitória do Leão. E no jogo de ida no Arruda, nessa semifinal, 1-1 com o Santa Cruz tendo bons momentos. A maior parte do tempo o Santa controlou bem o jogo, teve um jogo de intensidade e o Sport deixou um pouquinho a desejar até na sua velocidade, né? Essa intensidade que o Sport normalmente apresenta, nesses últimos jogos o Leão não conseguiu imprimir a sua marca. Estou falando nesse jogo do Santa na semana passada e também no jogo do meio de semana pela Copa do Brasil, quando o Sport foi no drama garantir a classificação nos pênaltis contra o Muricy de Alagoas, um time que mais uma vez foi mexido, alguns titulares ficaram no banco, entraram só no segundo tempo. O Leão vencia por 1-0 e no finzinho o Muricy empatou, levando a decisão para os pênaltis. Deu Leão no final, empatando o jogo em 1-1 e vencendo nos pênaltis, sendo até aqui o único pernambucano que conseguiu classificação para a terceira fase. Porque o Petrolina já tinha sido eliminado pelo Souza e nessa quinta-feira foi a vez do Retrô, depois de segurar o time do Fortaleza dentro do Castelão,
perdeu nos pênaltis. 3 pênaltis perdidos pelo Retrô, você imagina, né? Deu Fortaleza, então, para a terceira fase da Copa do Brasil. Mas olha que curiosidade, Sport, Bahia, Fortaleza, né, times de grandes investimentos no futebol do Nordeste, só conseguiram classificação na disputa por pênaltis. Que coincidência, não? Bom, voltando aqui ao clássico das multidões, que vai ser disputado neste sábado, em relação ao Santa Cruz, uma perda importante, né? O zagueiro Paulo César sentiu uma lesão na coxa e está fora, foi vetado. A expectativa aí de ter ou não o Rafael Pereira de volta, ele que também estava entregue ao departamento médico. O Santa deve ter poucas mudanças. E no meio, vai João Pedro, como foi o início do jogo passado, ou Matheus Melo volta à condição de titular no meio de campo? Isso Itamar Schulli ainda não revelou. Expectativa para momentos antes do jogo conhecer a escalação do Santa, assim também como conheceremos a escalação do Sport. Será que o Sosso mexe de novo na equipe rubro-negra? Tudo indica que sim, né? A arbitragem do jogo será de Débora Cecília, árbitra da FIFA. Vai ter aí a responsabilidade de apitar este clássico entre Sport e Santa Cruz neste sábado, 4h30 da tarde. E no domingo tem Retrô e Náutico. Nesse caso aí, a vantagem do Náutico, porque venceu no Estádio dos Aflitos por 1-0, um resultado importante. Patrick Alain fez o gol da vitória. Com isso, o Náutico joga pelo empate. Mas será que vai ser suficiente? O Retrô deve tomar a iniciativa do jogo, deve fazer uma grande pressão. A desvantagem do Retrô, jogou no meio de semana, né? Teve um jogo altamente desgastante contra o Fortaleza. Como vai chegar fisicamente o time do Retrô? Antes do jogo do fim de semana passado contra o Náutico, ficou 2 semanas sem futebol, sem jogo oficial. Aí teve tempo, né, para aprimorar a parte física. Imagino que isso não vai ser um problema para o Retrô, para a Fênix, que é mandante nesse jogo contra o Náutico, precisa da vitória. Um gol de diferença leva a partida, a decisão para os pênaltis. A partir de 2 gols de diferença a favor do Retrô, aí o time de Camaragibe vai ficar com a vaga na final. Para o Náutico, um simples empate já garante a presença do Timbu na decisão do Campeonato Pernambucano. Esse jogo do domingo está marcado para as 4 da tarde. A arbitragem também da FIFA, de Rodrigo Pereira, árbitro pernambucano que acabou de ingressar, né, no quadro da FIFA, foi um dos melhores árbitros do Campeonato Brasileiro do ano passado. Ele vai apitar a partida entre Náutico e Retrô neste domingo na Arena de Pernambuco. Boa sorte aí, que tenhamos 2 grandes jogos e, repito, com paz, com tranquilidade para o torcedor, para que o torcedor possa ir e vir sem nenhuma dificuldade, sem nenhum problema, sem violência. É pelo que a gente está torcendo neste fim de semana. Agora vamos falar das ações da Polícia Militar, da Polícia Civil, na verdade, né, que está investigando o caso do atentado criminoso praticado por um grupo de torcedores do esporte. A polícia diz que foi um caso premeditado, um ataque premeditado, ou seja, eles planejaram esse ataque ao ônibus, infelizmente com vítimas, né, 6 jogadores do Fortaleza acabaram machucados por causa da bomba e das pedras que foram atiradas contra o ônibus do Fortaleza depois da partida entre Sport e Fortaleza pela Copa do Nordeste. A polícia segue trabalhando, investigando. 3 pessoas suspeitas foram detidos, teve busca e apreensão, foram muitos mandados expedidos nesta sexta-feira. Tem muita gente, né, para ser ainda investigada, para ser detida. A polícia vai atrás, né, vai continuar com as investigações para chegar ao maior número de pessoas envolvidas neste ato criminoso que acabou prejudicando o esporte, com 8 partidas de punição, 8 jogos como mandante de portões fechados. E nesse período, sem direito a ingresso de torcida visitante em jogos fora de Pernambuco. Esses jogos serão cumpridos em Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. É isso. Expectativa em alta para a gente acompanhar aí esse fim de semana de muito futebol. Tomara, mais uma vez, que seja na paz. E aí, já se inscreveu no canal, já deixou o seu like, já ativou o sininho, já deu a sua opinião, compartilhou? Siga aqui com a gente. Vai ser um prazer interagir com você ainda mais aqui no nosso Rembrandt TV. Um forte abraço e até a próxima!